temas que caem em minhas mãos. Há poucos dias atrás, numa reunião de escola, comentava com um grupo de professores que a gente estava torcendo para que chegasse final de outubro e início de novembro. Por conta da pandemia, havia uma crença que após essa data haveria uma retomada das aulas e a gente preocupava como seria essa retomada, como isso se daria. E aí a gente vai percebendo já no início de outubro que isso não iria acontecer. Quer dizer, todas as forças, todas as apostas foram feitas para que nesse momento isso estivesse acontecendo, e aí veio aquela frustração, aquele desânimo, bateu aquele cansaço, aquela sensação de que, nossa Senhora, para quando será então? E aí a gente começa a ver rumores, de que talvez em fevereiro, talvez março, quem sabe junho, talvez agosto do ano que vem. Então, quer dizer, tudo incerto, tudo diferente. E aí eles falam um novo normal, tentando já nos fazer se adaptar a um período de transformação muito grande, que precisou, que é necessário acontecer, só que está sendo feito um pouquinho mais truculento do que nós esperávamos. Por quê? Porque não pode se dar tanto tempo ao tempo quando se trata de evolução e quando se trata principalmente de um planeta que já está em desenvolvimento, mas seus moradores, em sua maioria, permanecem quase que estagnados. Então, está batendo a nossa porta a cobrança. E ela está vindo de alguma forma mais um pouquinho arrochada, mais um pouquinho avassaladora. Flávio, de que você vai falar na noite de hoje? De resignação. E aí eu escolhi a imagem desse pássaro, não sei se ela está bem clara para vocês, o que está acontecendo nesse contexto. E aí eu já vou entrar dentro do tema de sola. Que vejam quem tem olhos capazes de enxergar. Eu não quero que vejam, eu quero que enxerguem o contexto que está ali inserido. Aí eu vou desenvolver toda a fala da noite e no final nós vamos voltar a essa imagem e cada um vai poder se avaliar e dizer se realmente conseguiu enxergar o que o contexto queria dizer. O que é resignação? Se nós procurarmos nos dicionários, principalmente os dicionários mais acadêmicos do mundo afora, nós vamos descobrir que resignação é uma submissão à vontade de alguém ou ao destino. E aí vocês viram, esses livros são meus, tá? Quando eu grifar alguma palavra foi atitude minha, com propósito pedagógico da noite de hoje, para falar da noite de hoje. Por que eu grifei submissão? Porque nós temos em cima dessa palavra uma interpretação errônea demais. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É enxergar, veja que eu não coloquei ver, eu coloquei enxergar os fatos que eles são como são, e mesmo que isso te incomode, você vai se submeter a eles. Parece forte. Então vamos lembrar que Jesus, que mestre, cada dia eu me encanto mais, toda vez que eu tenho que me preparar um estudo, eu me encanto mais com a elevação espiritual daquela criatura. Gente, como ele foi sábio, intencionalmente provocado. Ele tinha na época um vocabulário pobre demais para ele trabalhar. Mas esse vocabulário já havia sido preparado com algumas palavras que passariam séculos e ainda teriam seres humanos que não saberiam interpretar. Se hoje vocês tivessem que se questionar o que é resignação, vocês teriam dado aquela definição que eu acabei de ler.
submeter a eles e aceitar as coisas como são. Só que quando a gente faz essa é uma leitura passiva, sem ação, sem evolução, sem crescimento. E aí eu gosto de buscar a origem das palavras para tentar entender o que Jesus realmente disse naquela época e o que ele queria dizer para os homens de hoje, que somos nós. Porque ele mesmo fala, antes de ir embora, antes de deixar, na última reunião com os apóstolos, ele disse que voltaria, e aí a terceira revelação, para dizer tudo que foi dito e tirar o véu intencionalmente jogado, lançado sobre as palavras. E aí a gente vai perceber que hoje a gente sofre sem resignação porque faltou em nós um trabalho interno de procurar, no mínimo, o significado das palavras. Repara que nós crescemos e vamos ouvindo o que significam as palavras e vamos utilizando esses significados. Hoje mesmo tem duas palavras aqui que eu me deparei surpreso, que com 50 anos de idade eu não tinha ido ao dicionário procurar o significado delas, e mais ainda, porque a informação é bem fraca. Porque a significação que foi colocada no dicionário tem a ver com os costumes atuais, principalmente depois da nova correção ortográfica. Agora, se a gente for ao pé da letra, ao que significava a palavra naquele momento e naquele contexto em que ela foi dita, a gente vai perceber que a gente está deixando passar batido no mundo. Resignação, vem de re e de significar. Duas palavras que foram colocadas juntas, tá? E são do latim, a língua mais utilizada pelo Cristo, mas naquela época ele usava o aramaico, que seria o berço dessa linguagem, futuramente dizendo. Nessa palavra, ressignificar, ou ressignificado, nós temos re, que significa voltar atrás. Gente, presta bastante atenção nisso. Nós temos o re, que significa voltar atrás. E quando fala voltar atrás, significa que a gente precisa provocar uma mudança. Não é voltar e fazer tudo errado de novo. É voltar com a consciência de que fez errado e agora fazer certo. Se esforçar para acertar. Então esse ré é tão pequenininho, mas ele é muito forte. Repara que a gente vai encontrar em reencarnar. E em outras tantas palavras. Nós vamos materializar isso de hoje. E na sequência, significatio, ou significare, que significa sinal, marca. Mas olha o que Jesus pegou: valor, sentido. Peraí, então resignação seria dar uma volta atrás num valor, num sentido que eu já tinha para as coisas da vida. Sim. É estar todo dia ressignificando a sua vida. Não é abrir a boca e reclamar de tudo, de todos. Por que isso só acontece comigo? Não, acontece com todo mundo. Que vejam quem tem olhos de ver. Muitas das vezes, aí eu me lembro de uma passagem muito interessante, de uma pessoa que chega em sonho para um enviado de Deus e fala assim: eu quero tocar a minha cruz, porque eu não aguento o peso e o fardo dela. O enviado, mais que depressa, fala: abre aquela porta, escolha lá dentro o que você quiser e deixa a sua no lugar. Ele assim o fez mais que depressa, porque não aguentava o tanto que ele sofria. Só que alguns segundos depois ele volta, desanimado, desapontado e com uma vergonha imensa e com a mesma cruz. Aí o enviado questiona, até um pouco irônico: mas não quiseste trocar a cruz? Ele disse: o quê? Lá tem cruzes muito maiores e muito mais pesadas do que a minha. A minha não é nada perto de todas aquelas. É quando a gente tem olhos de enxergar. Aí a gente para de viver esse contexto de sofrimento perene e
passivo e passa para um outro estágio. E é por isso que essa palavra resignação vem sendo batida na tecla tanto, e neste momento de pandemia é a palavra-chave, a palavra de ordem. Mas, peraí, Flávio, olhando ao pé do dicionário, você disse que resignação, toda hora está aparecendo uma outra palavra junto, né? Porque tem que fazer ressignificado, tá? Se você disse que resignação é a submissão à vontade de alguém. Quando eu leio isso, eu entendo que eu tenho um dever, uma obediência a alguém. Não é isso que imediatamente, submissão parece obediência. A mulher submissa, a mulher obediente ao marido, não é isso? Não vamos entrar nesse momento, não. Deixa isso aí para mais um pouquinho. Mas o que seria essa obediência? Era outra palavra que nos ensinaram errado. Outra palavra que hoje a gente está ouvindo, e quem sabe a partir de hoje a gente vai aprender o que ela realmente significa. E essa foi uma das que me deixou assim, desde domingo, quando eu comecei a estudar. Falei, gente, então eu fiz tudo errado na obediência até hoje. Como eu fui burro, 50 anos, ainda bem que tem chance, né? Agora é voltar e fazer tudo de novo. Foram só 50 anos perdidos, né? Ela vem do latim, obo e ter. Obo significa preste atenção, é um vocativo, ele é forte, ele tem sentido forte. Obediere, eu tenho que estar chamando a atenção da pessoa. Então preste atenção. Jer, escutar. Ah, então você tem que estar prestando atenção naquilo que escuta. Sim, tem que estar prestando atenção no que escuta. Lembra que Jesus falou ouvidos de ouvir? Ele já sabia que passaria 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, e muitos estariam do mesmo jeito. E outros não. E ele disse nessas próprias palavras, quando ele disse ouvidos de ouvir, ele disse que outros estariam anos-luz na nossa frente, porque souberam ouvir. Mas com relação a essa obediência, quando a gente busca lá no dicionário, e aí a gente começa agora, vamos trazer para o movimento espírita, dentro da doutrina espírita, à luz dos conhecimentos trazido por Kardec e todos os espíritos que maravilhosamente contribuíram com ele nessas horas, estão contribuindo até hoje. Eles nos dizem que obedecer é desenvolver a capacidade de ouvir, não a passividade de fazer o que te mandam fazer. Agora é ponto para nós. Então eu tenho que obedecer, eu vou obedecer. Assim a gente faz com chefes, não é? Mandou fazer, eu vou fazer. Eu sei que está errado, ela sabe que está errado, mas ela falou que é para fazer, eu vou fazer. Só que engraçado que nós temos até uma maldade carregada aí. A gente já faz, e no nosso fazer a gente já até provoca, contribui para dar errado, só para depois dizer para o outro assim, eu não falei que ia dar errado, mas você mandou obedecer. Isso é prova do quanto nós erramos com essa palavra e com o significado dela. E não sabendo que nós estamos prejudicando a nós mesmos. O primeiro prejudicado somos nós. E se parasse só aí, no prejudicado fôssemos somente nós, beleza. Agora o problema é que muitas das vezes a gente coloca os outros no mesmo barco. Aí estamos criando problema para o futuro. Porque todo mal que eu causar a alguém, mesmo que inconsciente, eu vou ter que responder por ele. Agora a mim não. Eu tenho a eternidade inteira para evoluir, para progredir e para me desculpar comigo mesmo. É parte do processo. Mas eu não posso levar o outro nessa, não. Aí, resignação, dentro da doutrina espírita, ela tem que estar fazendo par com a palavra obediência. Por isso que eu comecei com resignação e bati bastante na tecla da obediência. Por
Porque elas são duas virtudes que são companheiras de uma terceira, que é a doçura. A afabilidade e a doçura tem um capítulo especial no Evangelho. Mas não tem condições de chegar na afabilidade e na doçura sem passar pela obediência e pela resignação. Só que não é essa obediência que a gente está interpretando. Não é essa resignação que a gente tem interpretado. Mas a resignação e a obediência ditas por Jesus. Que são essas que realmente há 2000 anos atrás foram ditas e que precisam ser muito bem interpretadas para a nossa evolução. E aí eu bato na tecla. Obediência é negar a nossa própria vontade, porque vocês viram lá na definição de resignação que é ser submisso a alguém ou ao destino. A submissão que me colocam ali, a obediência que pedem para mim é essa, de negar a minha vontade, de fazer mesmo que eu não queira fazer? Não. Segundo a doutrina espírita, essa obediência tem que ser uma aceitação. Mas espera aí, uma aceitação com uma atitude positiva, com uma atitude ativa, não aquela aceitação que nós temos passiva. Ai, lá no centro espírita me falaram que eu tenho que aceitar as coisas, o marido do jeito que ele é, os meus filhos do jeito que eles são, e a mim mesmo como errante sou. Bom, se você parar por aí, outro, porque não é esse o significado da palavra aceitação. Aceitar significa você não se mover contra aquilo que você não pode mudar. Mas significa você mudar tudo aquilo que já entendeu que precisa de mudança. O problema é que hora que eu vou entender o que precisa e o que não precisa mudar. E aí a aceitação bem desenvolvida vai me levar a isso. Por isso que foi dito aqui que ela é, além de tudo, uma postura de coragem perante a vida. Tem que ter muita coragem para conseguir desenvolver essa aceitação. Porque Jesus, presta bem atenção no exemplo de aceitação, ele nos deu vários. Ele precisava ter morrido na cruz? Não. O que ele disse? Deixai que se cumpram as profecias. Eu vim para cumprir a lei e não para modificá-las. Agora, num outro momento, olha que chique, ele disse: eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Mas peraí, que homem é esse? Mas peraí, ele não estava falando da espada de luta da guerra. A espada moral. A espada no sentido de mudança moral. E aí, novamente, interpretamos mal algumas palavras, porque lembremos sempre que as palavras ditas por ele em alguns trechos nos parecem muito estranhas, mas por conta do vocabulário que se tinha naquela época. E muitas das vezes a gente acha que aquela palavra que nós ouvimos, só ouvimos, tem só aquele significado que a gente acha que tem. E ela vai muito mais além. É claro, gente, que a aceitação não é fácil de ser desenvolvida. Porque muitas das vezes não é fácil encarar as situações do jeito que elas nos aparecem. Não está sendo nada fácil para nós essa pandemia, está? Não. E essa confusão toda que a gente escuta agora, está chegando uma vacina, mas o governo não vai comprá-la. Agora está acontecendo isso. Mas tem um efeito colateral para todos os trabalhos. E a gente esperando que tudo acabe, né? Não vê da hora que tudo acabe. Sem entender que a gente precisa dar tempo ao tempo e entender mais ainda que a cura, a finalização desse processo vai chegar para cada um em um momento diferente e não igual para todo mundo. Por isso, um novo normal. Contudo, a opção de não aceitar, porque isso é o que mais fazemos, né? Nós somos muito desobedientes,
está nos acontecendo. E aí, por não entender, a gente se revolta. Lembra daquela frase célebre? Por que eu? Por que só comigo? E aí, nesse momento, a gente se revolta e passa por uma prática de não aceitar a realidade como ela é e como ela bate à nossa porta. Só que isso nos causa uma dor, um sofrimento ainda maior do que eles realmente seriam. Tem um pensador que disse duas frases que ficaram célebres. O que você nega vai te subordinar. E o que você aceita vai te transformar. É de Carl Gustav Jung, tá? Repara que não é um nome conhecido na ciência, né? De grande, vamos dizer assim, feitos no mundo acadêmico, mas um cara de estudo. Aquilo que você nega vai te subordinar. Enquanto você estiver negando, você está preso àquilo, aquele círculo vicioso que não vai para lugar nenhum. Agora, quando você começa um trabalho de aceitação e até entender o que significa melhor essa palavra, você consegue começar uma mudança, uma reforma íntima, a sua transformação moral. E aí, agora, aos olhos da espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de doutrina espírita, não. Eu já estou falando daquela espiritualidade já aceita pelo mundo acadêmico, tá? Já avançou bastante. Na espiritualidade aqui do mundo acadêmico, na conscientização e na psicologia humana, hoje, resignação é uma aceitação. E para explicar o que significa essa aceitação, é experimentar uma situação sem ter a intenção de mudá-la. Agora, olha o que é chique. Eles fazendo mais ou menos o trabalho que o Cristo fez nas definições, sem ter a intenção. Repara que a intenção vai estar longe, muito longe de querer mudar, né? Não era para eu ter nem a intenção, mas a maior parte de nós quer mudar. Não é só uma intenção, a gente já está trabalhando para acontecer e não deveria. Então, quando a gente começar a aceitar o que nos acontece, sem querer mudar, mas entendendo por que acontece e por que eu, né, justamente eu, aí sim nós começamos a desenvolver em nós a resignação. Sofrer e se queixar da realidade que o cerca, desejoso em querer que ela fosse de outra forma, é uma postura que o manterá preso e paralisado, remetendo-o a uma passividade perante a vida. E acrescenta aqui, dito por outros autores, que não te levará a nada, vida perdida. Agora vamos ressignificar. Primeiro, tire todo o afeto que o fato tem sobre você. Olha a outra palavrinha que eu me estranhei com ela. Quando eu vi essa primeira palavra, não vou pôr isso no slide, não. Tirar o afeto. Afeto é uma palavra bonita. Afeto vem de afeição. Afeto vem de gostar bem do outro. Alguns de vocês estão fazendo a mesma cara que eu fiz no dia que eu comecei a estudar e vi essa palavra afeto. Mas não é isso, não. Não. Esse afeto de afeição é um dos 10 significados e o mais simples dele, da palavra afeto. E sem querer a gente carrega a palavra afeto para o nosso sofrimento do jeitinho que ela é, literalmente falando ao pé da letra. Afeto vem de afetar. Agora presta atenção quando uma pessoa numa discussão te irrita. Você se sentiu o quê? Afetado pelas palavras dela. Não tem a ver com aquela afeição que a gente acabou de pensar minutos atrás. Isso me afetou profundamente. Ela me magoou, me humilhou. Não, tudo que você sentiu foi seu. Foi o significado que você deu às palavras que lhe foram proferidas. Nem sempre a pessoa teve aquela intenção. Se teve, por que você não deixou para lá? Por que você tomou cada um dos significados para si? E aí vem a segunda parte. Não permitir que o acontecimento lhe afete. Então, se a pessoa te fez
a maldade, te fez aquela frase com a intenção de te humilhar, de te magoar, de te ferir, não traga aquilo para si. Apenas ouça. Tá? Não escute, apenas ouça. Não deixe que o sofrimento lhe roube as melhores energias, lhe cause angústia, deixe você nervoso ou com raiva, com medo. Tente evitar tudo isso. Isso é resignação. Só que com o significado que ela tinha lá atrás. Lembra quando eu falei lá atrás que no significado original da palavra era voltar atrás e dar um novo valor? É exatamente isso aqui. Só que dessa forma a gente não quer fazer. A gente quer fazer de forma obediente. Mas é o obediente do saber escutar? Não, é o obediente de seguir às cegas, com a vontade de que tudo der errado, para a gente apontar alguém e falar assim, falei que está errado. Então repara que são práticas que a gente comete com as palavras achando que elas estão ao pé da lei, e não estão. Elas estão ao pé, desculpa a expressão, se não é de vocês, é a minha, de nossa ignorância. Elas estão literalmente dentro da nossa compreensão espiritual. E a gente fazendo de tudo isso um cavalo de batalha. Por isso tem outro item no Evangelho, um capítulo especial chamado O Bem e o Mal Sofrer. Agora, para que eu consiga ressignificar e entender melhor o que significa resignação, primeiro eu preciso dar tempo ao tempo. Então, pandemia, que ela tem o tempo que ela precisar. Saber esperar. Vai ter uma vacina? Saibamos esperar. Tenhamos paciência. E novamente eu grifei outra palavrinha que não é fácil, né? Inclusive ela está erroneamente gravada por mim quando eu coloquei o verbo ter. Porque paciência não é ter, ela não é um objeto que eu tenho ou não tenho. Paciência é inerente. Então ela é ser. Ou eu sou paciente ou eu não sou. Não tem essa de estar paciente. Eu posso estar, por exemplo, na minha profissão, eu posso estar diretor. Porque ser diretor não é a minha vida. Eu estou naquela configuração. Eu posso estar cabeleireiro. Então as nossas profissões é um estado social que a gente adquire. Mas não é você. No dia a dia não é o eu sou eu, não é a Joana. O seu ser se difere do seu estar. E muito. E muitas das vezes o nosso estar aparece bonito no filme, né? E o nosso ser, que é íntimo, está lá cheio de mal que precisava ser corrigido. E não é à toa que Jesus trava uma batalha constante com os fariseus, dizendo assim: sepulcros caiados, eu os conheço bem por dentro. Então cuidado, né, para ele não dizer um dia isso para cada um de nós. Ter obediência, e volta a dizer, obediência é ressignificada, quero saber escutar, e ter tolerância. Ouvir e escutar são as mesmas coisas. Eu estou batendo nisso muito até que eu já estou fechando. Hoje é a primeira vez que a gente está falando bem, né? Ouvir. Ouvir é receber o som. Algo natural, automático. É a ação da nossa audição. Todo mundo que tem a capacidade de ouvir vai ouvir, a menos que bloqueie o canal. Mas vai ouvir, querendo ou não. E na maioria das vezes a gente ouve sem dar nenhuma atenção. E aí já vem o principal. Só para vocês terem uma ideia, agora vocês estão me ouvindo. E outros ruídos estão acontecendo simultaneamente e vocês não deram atenção. Outros eu estou falando e podem não estar dando atenção nenhuma ao que eu estou dizendo, porque outros ruídos estão me chamando a atenção. Aí está a diferença do ouvir e do escutar. Porque quando eu quero escutar, eu vou dar atenção. Por isso que quando o nosso filho disser para nós assim: pai, você não está me escutando, repara que a gente responde certinho o que a gente está fazendo. Estou te ouvindo, sim. Realmente a gente está ouvindo. A gente só não
também tentar captar, junto com o som, as emoções que a mensagem passa. Aí sim eu vou entender o que está acontecendo com o outro. Caso contrário, a pessoa chega dos mais felizes, fulano, depois de tantos meses conseguiu um emprego. Você já pensou você do outro lado? Aí eu preferia que ela não tivesse escutado, né? Porque eu chegar nesse nível toda a razão. Que bom, né? Essa não é uma escuta. E aliás, a gente colocou tudo que ela queria ouvir na frase, né? Depois de tantos meses, ela já te deu todas as prerrogativas do que ela gostaria realmente de ouvir. E aí você fala, que bom. Muito bom, hein? Poxa. É igual quando de vez em quando as pessoas passam para cá, fulano, boa noite. Boa noite. Então, tanta preguiça, legal. Fabinho, você colocou enxergar, sim. Porque só escutar não resolve. Nós temos que enxergar. Agora, gente, essa eu já conheci um pouquinho antes. Olha tanto que enxergar é diferente de ver. Ver é o que eu estou fazendo agora. Porque como eu estou concentrado na palestra, eu só estou vendo vocês. Mas a partir do momento que eu começo a observar a feição de cada um e a maneira como vocês correspondem ao que eu estou falando, aí eu passo a tomar conhecimento através da visão. Eu passo a notar, eu passo a perceber. Olha só o que mais que acontece com enxergar. Eu passo a pressentir. Quem enxerga vê antes de acontecer, vai além da visão. Eu começo a prever, eu começo a deduzir, eu começo a inferir e eu consigo tirar conclusões. Então, que vejam quem tem olhos para ver. Então, era de enxergar que ele estava falando naquele momento. E se vocês forem procurar etimologicamente a palavra, enxergar não existia naquele tempo. Por isso que Jesus disse que vejam quem tem olhos para ver. Porque o vocábulo enxergar não existia. Gente, mas como foi sábio? E é sábio até hoje. William Shakespeare, em uma de suas obras, linda, ele fala assim: a adversidade é a escola da alma. O diverso, o divergente, o diferente de você. Só que normalmente a gente pensa nas pessoas, né? Não, a diversidade é como você reage a tudo que lhe acontece. Isso também é diversidade. E aí ele chama a atenção a um exemplo que ele gosta de bater bastante em suas obras e em seus contextos. Quando o mar está tranquilo, todos os pilotos conseguem navegar com excelente maestria. Mas, ao ser vítimas de golpes profundos, e aí ele fala de uma tempestade no alto mar, né? Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar. Essa alma está resignada. Porque enfrentar e dar conta do que é comum, isso não é resignação. Isso é mera aceitação, mas pelo seu significado bem tranquilo. Quando é que eu vou sentir que eu começo a estar obediente? Quando a obediência é um consentimento, quer dizer, um sentimento que trabalha junto à razão. E a resignação? Quando ela estará acontecendo em mim? Quando esse consentimento, presta atenção nessa palavra, consentimento, é um sentimento que vem com o coração. Então eu vou ter que manipular razão, obediência, coração, resignação. Os dois têm que caminhar juntos. Alguém poderia me dizer o que essa imagem tem a ver com o que eu falei? Tem a ver com o tema resignação? Por quê? O passo que vocês viram está sobre um pedaço de uma pedra, não é? O que está acontecendo em volta? Oi?
ele apenas agitou as asas, vocês viram? Que é um ato natural e espontâneo para não se molhar. Não era mais fácil ter saído de lá? Mas repara por que ele não saiu de lá. Ele não está com a feição semblante de quem está preocupado com essa tempestade. Ele vai enfrentá-la enquanto ele puder enfrentar. E quando ele sentir que não tem mais forças, que aquilo vai além do que ele pode suportar, ele tomará racionalmente a ideia de mudar os fatos. E aí, gente, eu diria para vocês, para resumir, que para ser resignado, a gente deveria trabalhar 3 palavrinhas bem profundas: fé, paciência e sabedoria. E vou explicar como. Como disse a pessoa que me explicou isso algum tempo atrás. Flávio, simples assim. Desse jeito que ele falou que ia bater, né? Simples assim. Resignação é só isso. Fé, paciência e sabedoria. Eu falei, agora você me explica simples assim como? Porque só as palavras para não dá. Como? Ele disse, preste atenção. A fé vai me dar coragem para mudar tudo que precisar ser mudado. A paciência vai fazer você aceitar, suportar tudo que você não conseguir mudar. Agora, a sabedoria eu acho que eu nem preciso falar. Eu falei, não, essa é a que eu menos estou entendendo. Porque eu já estava nervoso na hora, né? Porque eu não gostei do que eu ouvi. A gente não gosta, a gente reage, né? Eu falei, não é por isso que eu estou pensando. Eu falei, tenho certeza que é. Se não for, passe a pensar. Sabedoria para saber na hora certa o que pode ser mudado, o que não está na condição de ser mudado. O que puder ser mudado, haja com fé. O que não puder, tenha paciência.